774. Não é excessivamente rigoroso o confessor que difere a absolvição ao penitente, que ele não julga ainda bem disposto? O confessor que adia a absolvição ao penitente, porque não o julga ainda bem disposto, não é rigoroso, mas sim muito caridoso, procedendo como um bom médico que tenta todos os remédios, mesmo os desagradáveis e dolorosos, para salvar a vida ao doente. 775. O pecador a quem se difere ou se nega a absolvição deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão? O pecador a quem se difere ou se nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se, reconhecer o seu estado deplorável, aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá, e assim pôr-se quanto antes em estado de merecer a absolvição. 776. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? O verdadeiro penitente deve implorar a Deus para que escolha um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como a seu juiz e médico. Parágrafo 9. Da satisfação ou penitência. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência, por isso, e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos, pois Deus não ameaça como os homens, e não se deixa arrastar como eles a violência da cólera. Judite, capítulo 8, versículo 15. 777. Que é a satisfação? A satisfação, que também é chamada penitência sacramental, é um dos atos do penitente, com o qual ele dá uma certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática as obras que o confessor lhe impõe. 778. O penitente é obrigado a aceitar a penitência imposta pelo confessor? O penitente é obrigado a aceitar a penitência imposta pelo confessor, se a pode cumprir, e se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao mesmo confessor e solicitar-lhe outra. 779. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não prescreveu o tempo, a penitência deve ser cumprida o mais cedo possível e procurar fazê-lo em estado de graça. 780. A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. 780. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. 781. Por que uma penitência é imposta na confissão? Impõe-se uma penitência porque, de ordinário, após a absolvição sacramental, que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal a pagar neste mundo ou no purgatório. 782. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, porque os pecados, depois do batismo, são muito mais graves, visto serem cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por eles
sirva de freio para não se recair no pecado. 783. Podemos dar satisfação a Deus com nossas próprias forças? Nós mesmos, com nossas próprias forças, não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que, com os merecimentos da sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. 784. A penitência dada pelo confessor é suficiente para pagar a pena que ainda permanece devida aos pecados? A penitência que dá o confessor comumente não é suficiente para pagar a pena devida pelos pecados, por isso deve-se esforçar-se para compensar com outras penitências voluntárias. 785. Quais são as obras de penitência? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 tipos: a oração, ao jejum, a esmola. 786. Que se entende por oração? Por oração entende-se toda a espécie de exercícios de piedade. 787. Que se entende por jejum? Por jejum entende-se todo tipo de mortificação. 788. Que se entende por esmola? Por esmola entende-se toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. 789. Qual é a penitência mais meritória? A que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é a mais meritória, porque, sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos méritos da paixão de Jesus Cristo. 790. Aqueles que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus, vão direto para o céu? Não, eles vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. 791. As almas que estão no purgatório podem ser aliviadas por nós em suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. 792. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente após a confissão? O penitente, após a confissão, além de cumprir a penitência, se injustamente prejudicou o próximo nos bens ou na honra, ou se lhe deu escândalo, deve o mais breve e na medida em que for possível, restituir-lhe os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. 793. Como reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou, fazendo cessar a ocasião dele, e edificando com as palavras e com o bom exemplo aqueles a quem se tenha escandalizado. 794. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. 795. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Uma boa confissão, primeiro, perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. Segundo, restitui-nos a paz e a tranquilidade da consciência. Terceiro, reabre-nos as portas do paraíso e comuta a pena eterna do inferno em pena temporal. Quarto, preserva-nos das recaídas e torna-nos capazes de ganhar o tesouro das indulgências.